Boa noite, sejam bem-vindos à última live do ano do Centro Espírita Paulo de Tarso de Brasília. É um prazer enorme receber cada um de vocês aqui no nosso canal, mas maior ainda, de ser recebido na sua casa. Muito obrigada. Hoje é dia de nós agradecermos por cada dia que estivemos juntos. Obrigado por sua audiência. Obrigado pelo apoio, pela proteção, pelas energias que foram emitidas por cada um de vocês durante todo o ano de 2020. Nós sabemos que esse ano foi um ano difícil, sabemos que não foi muito fácil chegar até o final dele. Muitas famílias aqui passando por desafios, cada um é que sabe como foi complicado. Alguns sem poder sair de casa, outros temendo serem obrigados a sair de casa, profissionais de saúde, profissionais de limpeza, profissionais do dia a dia, servidores públicos, professores. Somos tantos que nos unimos esse ano num só pensamento. Num pensamento de todos quererem a paz, de que todos queriam saúde, todos queriam desejar realmente felicidade este ano. Este ano está se encerrando com ele, um período bem complicado, mas que trouxe para a gente uma vivência riquíssima. Quando que algum tempo atrás nós iríamos imaginar que haveria um ano, agora depois de 2000, em que nós seríamos trancados em casa, em que nós usaríamos máscaras? Quando queríamos imaginar tanto tempo com o comércio fechado, com as nossas escolas paradas? Se alguém contasse isso para a gente no início do ano passado, a gente não iria acreditar. E agora, chegando ao final do ano, nós temos que olhar para trás e tirar o grande aprendizado que o nosso Pai Celestial quis nos passar com toda essa vivência. Se estamos aqui unidos, é porque muito tínhamos que aprender e muito ainda temos que fazer aqui na Terra. Então, Paulo de Tarso está hoje aqui para finalizar esse ano junto com você que nos apoiou o ano inteiro, agradecer a sua participação, o seu carinho, o seu envolvimento em cada ação, em cada cesta básica que foi doada, em cada família que nós abraçamos, em cada medicação que foi distribuída, em cada dinheirinho, às vezes pouquinho, mas que ajudou muita família que estava passando por uma necessidade extrema. Foram muitas ações solidárias, ações de conforto, de apoio, aquele abraço virtual amigo que o nosso acolhimento fraterno mandou, tantas orações feitas pelos nossos grupos de orações, tantas mentalizações feitas pelas nossas reuniões mediúnicas. É um ano que tem muita coisa para nos lembrarmos. É um ano que ficará marcado na história do Paulo de Tarso, pela facilidade que nós tivemos em nos unir. Isso é genial, isso é grandioso, isso é poderoso, é divino. Deus permitiu que em pleno isolamento nós nos uníssemos. Nossa casa fechou por apenas uma semana e lá se abriu com ESG no ar, abriu com as mediúnicas funcionando em irradiações mentais, também transmitidas pela internet, via Zoom, abriu através da evangelização das crianças, que tiveram momentos riquíssimos, momentos lindos, abriu porque você estava conosco, ao nosso lado, ouvindo o que nós tínhamos a dizer, ouvindo que cada um que foi convidado trouxe como recado de paz, de luz e de carinho. Tantas parcerias foram feitas, parceria com nossos amigos, parceria com a AME querida, AME Planalto, parceria com a AME Brasil, com a FEB, com a FEDEF. São tantos amigos que se uniram ao Paulo de Tarso que nós só temos a agradecer. Agradecer por cada minuto. E para comemorarmos esse ano, que foi um ano de muita aprendizagem, e aprendizagem é sempre algo que nós temos que superar e agradecer a Deus por tudo que aprendemos. Temos que parar então agora, nesse momento, internalizar toda a vivência, verificar cada momento, as nossas reações, as coisas que nos aconteceram e pensar em 2021. O que iremos fazer? Qual vai ser o nosso próximo passo? E para isso, hoje nós trouxemos alguém muito especial. Alguém que já é nosso amigo há muitos anos, que é muito querido na casa de Paulo de Tarso e que nós só convidamos em momentos especiais como esse. Conosco hoje teremos aqui seu João Rabelo, da Federação Espírita Brasileira. É uma honra recebê-lo, seu João. Nós vamos fazer a nossa oração, vamos nos preparar agora
ouvindo o nosso coral, cantando o nosso hino. Eu vou fazer a oração e convidar o seu João para entrar conosco aqui nos nossos estúdios. Sejam todos bem-vindos à última live do ano, mais uma live muito especial. Paz a todos, saúde a todos, é o que mais desejamos. Vamos ouvir então o nosso coral. Avante sempre com amor, seguindo o Evangelho de Jesus nosso Senhor. Avante sempre com amor, seguindo o Evangelho de Jesus nosso Senhor. Paulo na sua escola de luz, segue com amor os ensinos de Jesus. Luta confiante com seu irmão, trabalhando unidos com fé no coração. Avante companheiros, sempre com amor, seguindo o Evangelho de Jesus nosso Senhor. Avante companheiros, sempre com amor, seguindo o Evangelho de Jesus nosso Senhor. Fé, humildade e compreensão, pega na enxada com determinação, luta pela causa do Mestre Jesus, recolhendo bênçãos dos páramos de luz. Avante companheiros, sempre com amor, seguindo o Evangelho de Jesus nosso Senhor. Avante companheiros, sempre com amor, seguindo o Evangelho de Jesus nosso Senhor. Vamos então à nossa oração. Pai amado, neste dia tão lindo, em que refletimos sobre o ano que passou, em que observamos, Senhor, cada momento vivido, cada obstáculo superado e, acima de tudo, a sua mão abençoada nos amparando, nos guiando, nos fortalecendo nos momentos mais difíceis. É com grande gratidão que hoje nos reunimos para lhe agradecer por estarmos na Terra neste ano, por participarmos desta transição planetária tão difícil, mas que saímos, Senhor, a cada dia com a sensação gratificante do seu cuidado, do seu amparo. E neste instante de oração, nós lhe pedimos um amparo para todas as casas que se unem a nós, que possamos, a cada minuto, levar paz, luz a todos que estão necessitados, que estão em depressão, às famílias que hoje celebram, estão unidas, felizes, mas também àquelas que estão em luto, que estão passando por dias difíceis. Que a sua luz se faça presente sobre cada um. Sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Seu João Rabelo, é sempre muito bom ouvir o senhor falando. Obrigado. E não à toa esse convite não podia ter sido para outra pessoa. Ficamos muito honrados com o senhor ter aceitado fazer a nossa live de encerramento. Muito felizes. E a palavra, então, está com o senhor a partir de agora. Obrigada, gratidão, beijo.
Muito boa noite para todos, um abraço enorme para começar. Desculpa a informalidade, mas o ano novo enseja essa informalidade. Nós saímos de um ano de muito aprendizado, eu não diria difícil, porque a divindade dosa aquilo que nos convém na medida e no tamanho que nos convém. Então, nós passamos por mais um ano, graças a Deus estamos chegando outro ano, cheio de motivação, cheio de entusiasmo, com a consciência de que deveremos fazer o melhor em 2021 para que a mensagem do Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos, alcance cada vez mais trabalhadores, alcance cada vez mais cidadãos brasileiros ou não, mas, sobretudo, espíritos, já que todos nós estamos desejosos de melhorar a nossa caminhada, aumentar um pouco a nossa velocidade. Esquecemos os nossos compromissos com ontem, procuramos avançarmos um pouco melhor e mais na direção da luz. Desse modo, a nossa palavra inicial é de saudação aos nossos irmãos, todos os nossos irmãos que nos ouvem, em especial os nossos irmãos espíritas, que, como nós, desejosos de corresponder às expectativas de Jesus, nos convida para avançar. Assim, ainda hoje, nós estamos conversando com alguns companheiros, um padre, um pastor evangélico, e estamos discutindo para um público variado, falando sobre espiritualidade, falando sobre avanço do homem. E alguém perguntava, a Covid foi um castigo de Deus? Deus castigou os homens, ou está castigando os homens? E nós explicamos que Deus não castiga. Deus é o nosso Pai, é o amigo de todos nós. Jesus Cristo, que é o seu Filho, se o colocou na posição de mestre. Significa dizer que é o portador da misericórdia, que nos oferece meios e instrumentos para cumprir muito bem o nosso papel na presente encarnação. Desse modo, saudamos a todos, desejando que construamos em casa, que construamos na casa espírita, que construamos no nosso cotidiano um ambiente de paz, de alegria no coração, porque cada ano é uma nova oportunidade e só pode ser razões para que nós agradeçamos a Deus. Assim, nós entendemos que depois das experiências de 2020, que fomos todos surpreendidos por esse vírus, alguns países, é curioso nós atentarmos para esses detalhes, alguns países são tão poderosos, ou se consideram tão poderosos, que têm bases militares em várias partes do mundo, centenas ou milhares de soldados bem treinados, com armas sofisticadíssimas, e de repente aparece um ser infinitamente pequeno, tão pequeno que os nossos olhos não conseguem ver, e de repente muda o mundo inteiro. E o homem todo-poderoso, ou o homem simples, se descobre apenas homens irmãos. Então, mas tem um lado bonito que nós precisamos festejar. Os lares ficaram mais unidos, as pessoas ficaram mais juntas, o trabalho da caridade aumentou muito, sobretudo no Brasil, fora do Brasil também, mas sobretudo no nosso país. O nosso Divaldo iniciou uma campanha que termina agora no próximo sábado, amanhã, chamado Você e a Paz. É um programa que tem mais de 20 anos. O Divaldo é embaixador da paz da ONU, e ele resolveu iniciar em Salvador, diante da campanha da violência, ele resolveu fazer um trabalho de atrair as pessoas para buscar a paz. Então, começou pequenininho, lá na Mansão do Caminho, depois avançou para uma praça enorme, chamada Praça do Campo Grande, ali onde está diante do Teatro Castro Alves, e ali começou com poucas pessoas, medo de pregar para a sociedade, falar de Jesus para o povo, sem limites, coração aberto, é aquele espaço que Jesus fazia, reunir as pessoas, abrir o coração. Então, a Casa Espírita é isso, exatamente isso. Ali as pessoas chegam, não importa se são católicos, se são evangélicos, se são espíritas ou não são nada, mas a Casa Espírita é a casa do caminho, que há para todos aqueles que creem, que decidem, que procuram encontrar lá dentro do coração a figura amorosa do nosso Mestre Jesus de Nazaré.
Então, no próximo sábado agora, de volta fechando, a FEB fez no último sábado, ele fez também São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, fechou com esse giro, fechou com Brasília, e amanhã fecha com o Brasil, na Nação do Caminho. Já que está limitado a fazer em praças públicas, ele estará fazendo online, como nós estamos fazendo aqui. Então, e ele iniciou uma campanha para que o Natal sem fome, e fez uma campanha apelando para os espíritas inicialmente, vamos construir 10 mil cestas básicas, para que os nossos irmãos menos aquinhoados recebam um pouco de paz, do alimento, e despertar a fraternidade e a solidariedade nos corações. Algumas pessoas estão dizendo que estão muito solitárias, porque estão em quarentena. Nossa benfeitora, Joana de Ângeles, nos diz que as pessoas que são solidárias não estarão jamais solitárias, porque os solidários estão junto de alguém, ajudando alguém, colaborando com alguém, e descobrindo que esse outro alguém é seu irmão, filho de Deus. Então, ele fez essa campanha, inicialmente pensando em 10 mil pessoas, acredito que a essa altura está chegando perto dos 30 mil, olha que beleza, né? 30 mil cestas básicas. A Ivete Sangalo, que é muito conhecida no Brasil, em especial na Bahia, aderiu ao projeto, o Brau também aderiu, e outros cantores e artistas baianos resolveram somar esforços, alguns jamais viram ação. Foram lá, fizeram questão de manifestar o Divaldo solidariedade, e nós esperamos que essa campanha não apenas ocorra agora no Natal, mas que seja uma coisa permanente, e transformar essas pessoas que são referência, que são formadoras de opinião, transformar em trabalhadores do bem, não importa a religião que professa. O fato é que ali na Bahia há uma tendência, um acordo, um interesse pelas coisas da espiritualidade, e, de certo modo, nós devemos isso aos nossos irmãos africanos. O Brasil tem uma dívida enorme com a África. Os melhores e maiores exemplos de humildade foram os nossos irmãos africanos. E aquela alegria natural da Bahia deve-se aos nossos irmãos africanos, a culinária, a mediunidade, de certo modo, eles é que foram os grandes canais que trouxeram, e hoje nós exercemos com a orientação do Evangelho de Jesus. Mas o ano 2021 está chegando, depois dessas experiências do ano 2020, desencarnaram muitas pessoas, sem dúvida, mas o que o Divaldo nos tem dito, e os benfeitores, é que o desencarne ocorre, e ocorreu muitas vezes, não foi só agora. Nós tivemos a famosa peste bubônica, que, de algum modo, levou muitíssimas pessoas, e o nosso apóstolo Lucas, que era um homem extraordinário, de beleza física, o que dizem. Beleza física, foi o mais brilhante aluno de medicina da Universidade de Alexandria. E ele saía à noite, na época em que as pessoas estavam muito sofridas, na expectativa de ser útil, e encontrou, é curioso, né? Encontrou um cidadão que estava escondido, temendo a polícia. É que ele, com mulher e filhos, de repente se descobriu com alguns lepromas, os sinais da lepra. Naquela época, as pessoas leprosas tinham que ficar segregadas, chamado Vale dos Imundos. Foi lá que Maria Madalena deu expressões lindas de solidariedade. Transformou aquela gente em filhos do coração, já que ela não tinha filhos da carne, os transformou em filhos do coração. Mas na hora que ela fez esse aprendizado duro, difícil, ela sentiu que estava chegando a sua hora, ela buscou Maria e João em Éfeso, viajou a pé, à noite, porque durante o dia era a região do deserto, e desencarnou ouvindo a consolação da Mãe de Jesus. Nesse dia difícil, alguns de nós já fomos, alguns de nós iremos, na hora própria a divindade vai nos dizer e vai nos convocar. Nós não temos poder disso, mas temos sim o poder de orar e trabalhar para estarmos em paz. É aquilo que dizia o nosso Chico: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Como sempre, Chico é grande, essa antena extraordinária que esteve aí conosco. Eu não sei se nós, espíritas, chegamos a valorizar convenientemente o Chico, mas se não aprendemos, nós temos as suas obras, que é uma extensão dele, e que é a nossa escola poderosa e rica de beleza.
Só para poder registrar e guardar bem essa lembrança, essa figura, Chico nos relata que nas proximidades do Natal, isso está no livro Vibrações Psicofônicas, ele diz que estava psicografando e, de repente, lá em Pedro, e de repente chegou a sua mãe, Maria João de Deus, desencarnada. Falou, Chico, vai aparecer duas amigas minhas, pessoas muito queridas, do século XIV. E foram pessoas que falaram muito forte ao meu coração. E elas estão passando por um drama muito difícil, kármico. Se você puder, ofereça meu nome um pouco de carinho. De repente, Chico percebeu que chegavam duas pessoas encarnadas, desdobradas. Olha como é lindo o trabalho do mundo espiritual. Desdobradas. E chegou e disse, Chico, nós estamos morrendo de fome. Eram dois espíritos, uma senhora e uma menina jovem, avó e neta. E o Chico, de repente, ouviu essa história dela. Ela cometeu alguns equívocos lá no tempo da Espanha toda poderosa, e aí, então, ela estava ali naquele drama, morando numa favela em Pedro Leopoldo, olha que coisa curiosa, em Pedro Leopoldo, e Chico foi lá. Pegou no dia seguinte, arrumou material, alimentos, pegou alguns amigos, curiosamente o Divaldo estava lá, e foi com ele. E estava o presidente do Banco do Estado de São Paulo, que na época era um banco muito grande, estava lá visitando o Chico do Natal. E o Chico convidou-os para ir, foram todos. Quando chegou lá, era um barraquinho na favela, muito sofrido, muito doente, e uma senhora já nonagenária, muito sofrida, ali, cheia de dramas, e numa cama, uma cama improvisada, uma menina, com um rosto belíssimo, e os cabelos. O Divaldo diz que os cabelos lembram a Rita Hayworth, que recebeu 7 Oscars, imagine a grandeza dessa atriz. Mas o rosto, o corpo era completamente retorcido. Então, dizia a prefeitura, Joana de Anjos, que elas, do tempo da Inquisição, lá na Espanha, nós sabemos que a Inquisição foi muito forte na Espanha e em Portugal, a despeito de outros lugares também, mas especialmente Espanha e Portugal. Então, elas deduravam as pessoas, entregavam para a Inquisição e partilhavam os bens das pessoas que eram sacrificadas, queimadas, coisa dessa natureza. Então, o Chico voltou lá, chegou lá de madrugada com esse pessoal todo, e viu aquela senhora nonagenária andando com dificuldade, e aquela roupinha de chita, pobre, era noite de frio, Minas Gerais, no mês de dezembro, faz frio à noite. Então, e a esposa do presidente do Banco do Estado de São Paulo, ela ficou tão penalizada que ela estava com um casaco de pele caro, tirou aquilo e vestiu aquela senhora, ajudou a levar alimentos, conversaram com elas, deram o apoio possível. E o presidente do Banco do Estado, ele era também o administrador da Santa Casa de Misericórdia da cidade de São Paulo. Então, ele diz, não, Chico, se você quiser, eu pego essa menina com esses problemas e levo para lá. Eu sou mantenedor lá da Santa Casa e você fica liberado. Mas Chico diz, não, ela está precisando ainda terminar o seu karma. Não esgotou. Olha a sabedoria do Chico. A pessoa precisava passar por aquela experiência. Mas aí, eles passaram a assistir aquela criatura, e daí, algum tempo depois, ele estava trabalhando, psicografando, e o doutor Bezerra lhe aparece e fala, Chico, nós vamos levar a nossa irmãzinha, a menina, não é tia que estava com aqueles limites, está chegando a hora, ela queimou seu karma, e eu estou lhe convidando para que a gente vá lá, ajudá-la no processo de separação do espírito e do corpo. Eles chegaram na hora em que já era quase Natal, diz ele que na antevéspera, que o Chico ia sempre lá nos natais, diz ele para orar e chorar com elas. Ela chorava suas mágoas, porque na hora da oração, a gente toma consciência dos nossos limites. E ela chorava das suas lembranças psíquicas, e Chico fazia o papel de consolador, e de amigo e companheiro. Então, naquela hora, de Chico olhava para os céus, quando chegou naquele barraco humilde, lá estavam seres angelicais, olha que coisa linda. E estava um espírito muito conhecido, chamado Rufo, está lá no livro Ave Cristo. Aquele cidadão, que o representante de César, de Roma, ele pegou 2 cavalos, porque ele era cristão, 2 cavalos, amarrou as extremidades, os pés em um, o pescoço no outro, e
chicoteou os cavalos e partiu o cidadão no meio. Esse homem, mais tarde, até onde se sabe, reencarnou aqui em Sacramento, como nosso querido amigo Barçanufo. Olha, Eurípides Barçanufo, que é hoje um pré-trabalhador do Chico. Veio ali, diz os espíritos, para preparar o ambiente para o Chico. Ele sabia da missão grandiosa do Chico e precisava criar uma ambiência psíquica para que o trabalho do Chico não fosse prejudicado. Nunca tinha reencarnado no Brasil, mas ele fez um apelo aos céus para vir conhecer o Brasil, a língua portuguesa, a cultura, o modo de ser do povo brasileiro. E nasceu exatamente em Sacramento. Ali, um cidadão anônimo trabalhou com alguém que fazia curas com os índios, etc., e foi aprendendo a entender folhas, casca de árvore, raiz, etc. Foi um médico autodidata. Desencarnou e voltou novamente para Sacramento, desta feita, como Eurípides Barçanufo, que tem um trabalho belíssimo, uma história riquíssima. Nós estivemos lá estudando um pouco o trabalho de Barçanufo, materiais, documentos, porque queríamos fazer uma exposição aqui na FEB, em homenagem a ele, que fizemos. Então, desse modo, nós estamos vendo que é bom relembrar essas coisas e trazê-las para o século XX, essas doenças, enfermidades. Então, no livro Ave Cristo, o Espírito Alcione, ou Alcione, como querem alguns, ela nos conta esses dramas da chamada peste, em que morreram milhares de pessoas na Europa. A Europa não era tão grande na época, foram muitíssimos que morreram, então ela ali fazia o seu papel, colaborava, ajudava. A sua própria mãe desencarnou, Madalena, e outros mais que morreram naquele período. Chegou a 30 milhões de pessoas, imagina. Que coisa dolorosa, né? Então, foi esse período. Lá atrás era a doença branca, que o nosso Lucas era médica, jovem, e se apaixonou por uma jovem menina chamada Rúbia. Ela desencarnou com essa doença branca, era uma doença provocada pelos ratos, e ele tinha mediunidade, buscava raízes, plantas, procurava dar ela, mas não teve jeito, ela desencarnou. Ele ficou revoltado contra Deus, muito jovem, adolescente, e um dia ele estava em casa, triste, à noite, não dormiu, e viu uma luz estranha, diz ele. Quem tiver interessado no livro Mestre de Alma, Médico de Homens e de Almas. Então, e o outro livro é A Longa Espera, de Eurípides Barçanufo, que é muito gostoso de ler, que conta Bezerra de Menezes lá entre aqueles primeiros cristãos que estavam preparando para que trazia a ambiência da chegada do mestre, Dr. Bezerra, o próprio Eurípides Barçanufo e alguns outros companheiros que estavam ali. Então, o livro é rico, pequenininho, mas de uma riqueza enorme de tanta beleza. E então o Barçanufo criou a ambiência para o nosso Chico, que deixou um trabalho aí de 450 livros até agora. Então, essas doenças periódicas, essas pandemias, ocorreram nos tempos recuados. E agora nós estamos vivendo alguma coisa parecida. Com a medicina, felizmente, com muito mais recurso. Imagine, jamais na história um medicamento surgiu com tanta rapidez, cientista de todos os tempos, e Jesus está falando aí de nós, está falando para nós dos talentos, talento da inteligência, talento da bondade, do conhecimento, e juntaram cientistas de várias origens e nações e conseguiram, num prazo único, criar essa vacina de que está se falando nos meios da comunicação. Então, diz o nosso Divaldo, que nós devemos encarar isso como um aprendizado, um sacudir de algumas famílias, de algumas pessoas. Nós estamos um pouco, temos que reconhecer, nós estamos um pouco afastados de Deus, estamos um pouco distante de Deus. Precisamos sacudir um pouco, voltar para dentro. E nunca, provavelmente, tantos lares, por causa da pandemia, muitos lares com as quarentenas aproximaram casais que estavam passando por um momento de dificuldade. Filhos e pais voltaram a conversar e descobriu-se que era possível realmente começar um processo de reorganização espiritual das famílias. São lições. Agora mesmo, Divaldo, na próxima semana, já está liberando, quem estiver interessado, um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que vai nos dizendo como chegamos na Covid e o que é que vem depois dela. Não vou adiantar,
porque eu não estou ainda autorizado, mas o livro está saindo nos próximos dias, já está no prelo, está na gráfica, e tem essa história toda, e o que é que vem por aí em 2021 para frente. Aqueles que gostam de estudar, de pesquisar, de estar informado, parece me engaria muito se eu pudesse ler o livro. Mas então, o ano 2021 é de promessas, é de alegrias, é de lutas, naturalmente, mas é uma oportunidade rica que nós estamos tendo de, novamente, reforçar esses laços da família, esses laços pais e filho, esses laços marido e mulher, e, sobretudo, a nossa solidariedade com o mundo, com o nosso irmão da outra ponta. O nosso Divaldo, como eu falei, o nosso Divaldo conseguiu mais de 30 mil cestas básicas. Que ele fez o quê em Salvador? Em vez da maçã do caminho, ficar sozinho com isso, ele reuniu os católicos, reuniu os evangélicos, reuniu os espíritas, naturalmente, chamou-os todos, distribuiu, você vai distribuir na sua base. A promessa é de Jesus, não é da maçã do caminho. Então, é lindo ver esse trabalho lindo que o nosso Divaldo, que está com 93 anos conosco, ainda ativo e com a saúde, nos estimulando ao trabalho. Eu me recordo, há uns anos atrás, o Divaldo tinha, a doutora Armanduz estava ainda encarnada, o Divaldo tinha ganho, o pessoal de São Paulo, empresário que é amigo dele, tinha produzido muitos panetones, não conseguiu vender todos, sobrou muito panetone. Ele ligou para o Divaldo, você quer um para fazer aí qualquer coisa aí em Salvador, distribuir para os pobres? E Divaldo aceitou, achando que era uma quantidade razoável, e era. Não era razoável, era muito grande. Apareceu uma carreta, imagine, uma carreta de panetone. Olha que coisa louca, né? Então, o Divaldo recebeu aquela massa, não tinha nem onde guardar tanto panetone na maçã do caminho, e ele distribuiu, chamou os católicos, chamou os evangélicos, chamou as pessoas do povo, instituições de caridade de toda a ordem, e distribuiu para eles, seriam distribuidores. Eu me recordo que o Divaldo foi visitar a irmã Dulce, e chegou lá, ele pessoalmente distribuiu com os médicos, os pessoal de saúde, os trabalhadores modestos, todos receberam. Mas ele pegou um e fez questão de entregar em mãos à irmã Dulce. Divaldo tinha uma relação muito rica com a irmã Dulce. Então, estou dizendo que o ano 2021 há que ser esse ponto de ligação. Irmã Dulce, esse espírito nobre, não tem fronteira religiosa. E nem o Divaldo tem. Os dois se davam muito bem e se ajudavam mutuamente. Então, o Divaldo estava lá com alguns companheiros e ele chegou, irmã Dulce, eu trouxe aqui para você dos panetones que nós ganhamos, um que é muito especial. Trouxe para a senhora vai comer como quiser, na noite de Natal, fazer a sua prece e guardar. Ela era uma pessoa, assim, curiosíssima, a irmã Dulce. Nós a conhecemos pessoalmente. Ela era tão magrinha, ela tinha 1,52 m e pesava 46 quilos, imagina. A gente tinha a impressão, se soprasse, ela saía voando, né? Então, ela diz, Divaldo, meu irmão, olha, se você me der esse panetone, eu vou ficar um mês comendo isso, que eu como tão pouco. A minha alimentação é quase nada. E o Divaldo ficou tão penalizado que viu que você dorme aqui, irmã Dulce? Ela tinha uma cadeira, ela tinha um problema pulmonar. A irmã Dulce ficou com tuberculose de um dos pulmões. Então, só funcionava um e, mesmo assim, apenas 50%. Então, ela não conseguia dormir deitada, dormia recostada numa coisa de cadeira dura, de madeira. E o Divaldo disse, irmã Dulce, mas não pode ser assim. A senhora está precisando repousar. Diz, não, Divaldo. O Divaldo diz, não, mas eu vou preparar uma campanha, vamos comprar aquela cama de hospital, que se levanta o pé, levanta a cabeça, levanta o corpo. E aí a gente traz para a senhora. Diz, não, Divaldo, faz isso não. Porque essa cadeira dura aqui que eu durmo, ela, para mim, tem sido uma bênção. Porque, além de queimar as minhas faltas, as pessoas ficam penalizadas, querem me ajudar, e eu peço mais camas para os meus doentes. Olha que coisa linda, né? Essa despreocupação total com ela própria. Aí, ela estava me entristecida e Divaldo me perguntou, irmã Dulce, mas a senhora está com algum problema? Estou, minha filha. Eu estou, em dezembro, não tenho dinheiro para pagar 13º dos médicos no Hospital Santo Antônio, que é um dos maiores de Salvador. Não tenho dinheiro para as férias, estou passando por uma preocupação. Já procurei o governador, já procurei o prefeito, empresários, não consigo. Então, o Divaldo, olha,
Irmã, infelizmente, nós não temos o dinheiro para ajudar, mas podemos tentar estimular as pessoas, dar um pouco e estimular as pessoas a colaborar com a senhora. Então, ele diz, não, Divaldo, fica tranquilo que eu sei também do seu sacrifício e eu vou orar a Jesus. Aí, desse a dormir, ajoelhou-se e orou tanto, chorou tanto, que quando acordou, o dia estava amanhecendo e ela estava de joelho ali. Olha que coisa. A fé dessa mulher, né? Que a igreja recentemente beatificou. Então, ela disse que quando acordou, ela teve a intuição que Jesus lhe dizia, você vai receber um telefonema importante. Então, ela ficou naquela expectativa. Quando foi lá para as 9 horas, o telefone tocou, e alguém diz, irmã Dulce, eu soube que a senhora está passando por alguns problemas. Eu posso lhe ajudar, irmã? Diz, ô, meu filho, até que pode. Mas eu estou com um problema tão grande, porque é grande demais. Eu disse, qual é o problema, irmã? Não consigo pagar o salário do pessoal, 13º, e já tentei tudo, não consigo. Qual o tamanho do problema, irmã Dulce? Ela diz, olha, é R$1 milhão. Na época, isso era muitíssimo dinheiro, ainda hoje não é tão pouco assim, né? Então, ele diz, não, fique tranquilo, irmã, eu vou lhe conseguir o dinheiro. Ela chorou tanto que não conseguia falar. Disse, mas eu faço uma condição. A senhora não vai dizer a ninguém que eu dei esse dinheiro. E ela assumiu o compromisso. O Divaldo ficou tão sensibilizado, disse, poxa, irmã Dulce, mas que pessoa generosa, diz, é um cantor, um cantor muito querido aqui no Brasil, e eu gosto muito das músicas dele, e ele me exigiu que eu não dissesse a ninguém, a humildade dele. Mas, olha, Divaldo, eu sou mulher, e as mulheres têm alguma dificuldade de guardar segredos. Eu vou te dizer uma coisa, ele me pediu, mas eu não vou dizer o nome dele, mas vou dizer uma coisa que você vai ficar feliz, já que você é meu amigo. Ele tem uma música muito bonita chamada Jesus Cristo, eu estou aqui. Então, eu não posso dizer o nome, mas aí você tira as suas conclusões. E a irmã Dulce recebeu o dinheiro, resolveu o problema que está. Então, o ano de 2021, nós desejamos que seja esse doar-se, esse ato de começa por aí, porque a graça vem por consequência, vem naturalmente. Tudo aquilo que doamos, recebemos de volta, é da lei. E a providência divina vai nos acrescentando. Me permita, já que eu estou contando histórias, vou contar mais uma resumidamente, para não acordar que esse é o ano da caridade, esse é o ano da solidariedade. Assuma o compromisso de ser mais amigo da sua mulher, do seu filho, de ser mais companheiro dos seus filhos, da sua mulher, do seu marido, dos seus avós, das pessoas. Ajuda o mundo a ser melhor. E procure ficar atento para os pequenos detalhes. Muitas vezes a mensagem dos céus vem na hora, assim, de maneira tão sutil que a gente nem se dá conta. Lá na Maçã do Caminho, eu morei lá 2 anos, gosto muito da maçã, e muitíssimo de volta. Ajudamos em algumas coisas lá. E para aprender, e terminou a tarefa, voltamos. Estava fazendo os projetos, algumas coisas. Então, na reunião, minha reunião pública, lá na mansão, o Divaldo estava na mesa e começou a olhar para um lado. Chamou a atenção que a gente estava lá e ele olhando para um lado. E dizer depois que viu entre as pessoas uma senhora modesta, que é idosa, de origem afro. Ela tinha uma luminosidade tal que chamou a atenção dele. Então, ele viu aquela halo de luz em torno daquela senhora, e ele, no final, ela veio modestamente para conversar com o Divaldo, e ele abraçou assim, com muito carinho, disse, por que a senhora não vem ajudar aqui na mansão? Vem colaborar conosco, vem aqui, tem as crianças, ajuda na cozinha, o que a senhora quiser. Ela, muito modestamente, diz, olha, eu gostaria, Divaldo, mas eu tenho alguns problemas que eu preciso resolver. Tudo bem, mas quando tiver uma folguinha, vem aqui, etc. E eu vou lhe dar um livro para a senhora ler. Pegou o evangelho, e era um evangelho que o Divaldo tinha recebido de um amigo com autógrafo e tudo. Ele deu para ela, leve para casa. E todo dia, ao acordar antes de dormir, a senhora leia o evangelho. Faça a sua prece, confie em Jesus. E ele descobriu que, a partir daí, onde ela estava, as vibrações eram de tal beleza que as coisas aconteciam, a cura, atendimento, olha onde é que está. Era uma pessoa modestíssima. E ela, então, passou a ser uma grande colaboradora da Maçã do Caminho. Até que um dia, ele recebeu um recado que ela estava muito mal. Morava numa favela lá em Salvador. E Divaldo foi.
pegou companheiros e foi lá. Chegou lá, ele estava realmente muito mal. Disse, meu irmão Divaldo, você me recebeu tão bem na maçã do caminho, que eu gostaria de alguma maneira, dizer o meu agradecimento pessoal. Desculpa não ir despedir lá, estou sem condições físicas. O Divaldo fez uma prece, reuniu os companheiros, aplicou passe, a prefeitura Joana de Ângeles estava lá, se comprometeu a ajudá-la no desligamento e na recepção no mundo dos espíritos. Então ela pegou e disse, olha, Divaldo, aqui embaixo do meu travesseiro, a caminha muitíssimo simples, está o evangelho que você me deu. Eu sou analfabeta, não tive coragem de te dizer. Então, eu pego o evangelho, como eu não sei ler, coloco no coração e converso com Jesus todos os dias. Olha que coisa bonita, né? Mas eu, de volta, queria lhe contar uma história. Abra aquela maleta, de volta, abriu, estava cheio de recordes jornais, e tinha a história de um cidadão que foi filho dela, olha que coisa. Ela disse, eu era jovem, muito bonita, e eu me namorei de um vendedor de frutas, que era um guapo, criatura nobre, bonita, carregava um carrinho de frutas, e nós nos apaixonamos. Decidimos casar, me preparei, eu lavava roupa para pessoas que tinham condições, trabalhava intensamente, e aí um dia ele falou comigo, eu quero casar com você, mas você tem que me dar prova do seu amor. Ela tinha valores e princípios muito sadios, mas ele insistiu tanto que ela entendeu que dar provas a entregar-se por inteiro a ele. Depois da pressão, ela cedeu e, final, ficou grávida. E ele exigiu que ela fizesse o aborto. Ela se recusou. Me recuso a matar. Um filho meu, matar. Você representa o sonho da minha vida, e se você não quiser assumir, eu assumo sozinha. Vou trabalhar, vou sofrer, mas renuncio. E o cidadão desapareceu. Ela contando a história para o Divaldo. Então, eu tive esse menino e eu eduquei como o melhor da minha vida. Trabalhei muitíssimo. E ele adorava estudar. Estudou tanto que, quando ele estava terminando o 2º grau, eu gostava de vê-lo limpinho, com roupa branca. No Nordeste, como há muito calor, as pessoas usavam, naquela época, ternos de linho branco. Então, ela ficava orgulhosa de levá-lo para a missa, para o centro espírita. Aquele menino muito negro, os olhos verdes, curioso, né? E uma inteligência invulgar. Então, ela diz, olha, Divaldo, ele um dia falou comigo que queria ser médico. Imagina, Divaldo, eu sou lavadeira, lavo roupa para os outros, passo roupa, estou me multiplicando para comprar os livros, e para que ele se apresente dignamente no ambiente que frequenta. Então, eu trabalhei tanto que estou exausta e fiquei doente. No dia que ele estava se preparando para a formatura, era um momento de beleza, meu orgulho do meu filho. Eu fui algumas vezes na casa de calçados, nunca calcei um salto alto. Aí eu comprei dois sapatos de salto alto, para poder aprender, treinar, até que um deles quebrou e eu fiquei só com um. E aí eu ficava treinando, meu cabelo não é muito bonito, eu vou no salão, a moça trabalha, vai ver se é macia, para que no dia da formatura eu possa ir de braços dados com meu filho, que vai ser o meu orgulho. Então, eu fui treinando, e quando faltava uma semana, o meu filho veio falar comigo. Pediu para falar uma conversa mais reservada. Eu preparei uma comida especial para ele, ele disse que já tinha almoçado, mas ele estava enamorado e ficar noivo da filha do diretor da Faculdade de Medicina de Salvador. Ele se tornou um estudante brilhante, ia formar, e o diretor se empolgou tanto com ele, porque ele, ainda não formando, ia formar naquele ano, e já era um estudante aplicado, que fazia, inclusive, cirurgias complexas. Até que a filha do diretor se apaixonou por ele e prometeram, com o gosto do diretor, para que se casasse. Então ele diz, mamãe, eu vim aqui, eu sei que você vai ficar magoada, mas eu queria lhe pedir um favor. Eu sei que você comprou um vestido bonito para a minha formatura, se preparou, mas eu queria lhe pedir que você não fosse na formatura. Já tomou choque. Mas procurar manter a dignidade e o silêncio, guiando o amor que tinha pelo filho. Você entende, mamãe? Eu namoro a filha do diretor. Eu frequento a alta sociedade de Salvador. A senhora é mulher digna, é minha mãe. Mas a senhora frequenta um ambiente tão modesto. A sua vida, a senhora não está preparada para frequentar um ambiente desse. Então, estou lhe pedindo que você não vá. Eu vou subir lá no dia com a minha noiva.
Ela disse que o golpe foi tão grande que ela ficou sem fala. Não sabia o que dizer. Então, ela engoliu as lágrimas para que ele não visse. Diz, meu filho, eu te amei tanto, que dei tudo que eu tinha, pensando nos seus sonhos. Fique tranquilo, eu não vou aparecer lá. Ele não percebeu o sofrimento dela. Saiu, e no dia seguinte era a formatura, lá estava ele subindo os degraus para receber o diploma, de braços dados com a noiva, e ela do lado de fora. Vestiu aquela roupa bonita que comprou com muito sacrifício. Estava de salto alto que não sabia caminhar. Esticou os cabelos e diz ela que ouviu a música, o hino nacional, em lágrimas. Quando viu chamar o nome do filho, ela se ajoelhou ali para agradecer a Deus. Como é que é a vida? Então, ela olhou aquele drama ali, e o filho lá entrou na glória, Salvador, a cidade, colunas sociais, o diretor é uma pessoa importante, e ele, naturalmente, ficou também muito importante. E aí, então, ele casou-se com a moça, e aquela senhora estava nos momentos finais do seu desencarne. O Divaldo prometeu que daria todo o apoio que precisasse a ela, e ela entregou aqueles papéis para o Divaldo. Não tenho dinheiro, Divaldo. Eu tenho esse livro do Evangelho que você me deu, e eu lhe peço que você toque fogo nessa barraca. Naquele tempo, a tuberculose era muito grave, não tinha recurso ainda, e as pessoas têm que queimar aqueles barraquinhos para não transmitir a enfermidade. Até que um dia ele estava na Maçã do Caminho, atendendo, todas as terças-feiras, o Divaldo tem uma reunião pública, terça, quinta, sábado, domingo. Então, ele estava lá na reunião pública, e enquanto está falando, e depois ele atendia as pessoas, havia até 2h. Ele viu um senhor muito bem vestido, terno branco de linho, roupa muito apurada, e ficou ali na fila. As pessoas chegavam, ele ficava por último, queria conversar particularmente. E o Divaldo tinha o cuidado de guardar essas pessoas com esses problemas mais pessoais. E ele chegou perto do Divaldo e falou, seu Divaldo, sim, senhor, eu queria falar com o senhor. Estou vivendo um problema muito sério. Eu sei que o senhor visitava uma senhora que frequentava lá na favela o lar de uma senhora muito pobre, que ajudava, e eu sei que ela se sentia muito bem quando vinha aqui na Maçã do Caminho. Então, eu devia ter um certo parentesco com ela, não se revelou. E eu fiquei lamentando porque ela desencarnou, ela morreu e eu não sabia, fiquei sabendo depois, e não prestei o devido atenção que eu gostaria. O senhor acha que eu tenho alguma culpa diante disso? Tentou transferir para o Divaldo o seu problema de conduta. O Divaldo orientou, mais que pôde, explicou, e ele saiu um pouco confortado. Na outra terça-feira, ele estava de volta, e Divaldo recebeu com a mesma consideração. Disse, Divaldo, eu não falei tudo. Aquela mulher era minha mãe. E começou a chorar. E hoje eu guardo um drama de consciência. Porque aquela mulher que doou tanto que se doou. A doença dela, a vida dela, o sacrifício dela foi de tal ordem e eu nunca reconheci. Hoje eu reconheço o valor dessa mulher. Eu gostaria tanto de ajudá-la. De alguma maneira retribuir, de alguma maneira compensar. E chorou demoradamente. Divaldo deixou que ele chorasse. E diz, olha, ela está aqui do seu lado. Estava lá o espírito bom. O espírito maternal é algo extraordinário. Ela foi ali apoiar o filho naquele momento difícil. Ela está dizendo que se você quiser retribuir de alguma maneira, ajude as crianças que não têm recursos. Criança pobre, filhos de lavadeiras, crianças das favelas, que têm sonhos, se puder, ajude. Então, ele ofereceu a Divaldo para ser médico na Maçã do Caminho. Até hoje, segundo consta, está lá ajudando voluntariamente. E passou a ser um trabalhador da doutrina. Levou o sogro, levou a esposa, tem filhos, e é um trabalhador do bem. Queremos dizer com isso, essas histórias que nós estamos contando, é muito bom, meus irmãos, que a gente inicie o ano com esse entusiasmo de servir. Não é essa a razão que Allan Kardec dizia, ou disse, fora da caridade, é o lema da doutrina dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Então, ofereçamos a Jesus a nossa vida. Senhor, se nós não fomos afetados pela Covid até aqui,
está nos dando saúde da nossa família até aqui. Permita que nesse ano de 2021, como retribuição à saúde, nós possamos ajudar os nossos irmãos, que na escala social precisam tanto de nós, da nossa ajuda, do nosso trabalho. Assim, meus irmãos, bom ânimo. 2021 rico de beleza. Já que o Natal de Jesus é um convite, Jesus fez questão, na hora que ele chegava aí, os anjos do céu cantavam glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e mulheres da boa vontade. A nossa benfeitora Joana de Anjos, que nisso aí está contido o programa de Jesus. Ele deixou claro, o meu programa é esse. Glória a Deus nas alturas. Quero dizer aos meus irmãos da terra que Deus é o nosso Pai, o Pai de todos nós. E paz na terra significa a contribuição de cada um, para que haja menos dor, menos sofrimento, menos angústia. E nós nos descobramos irmãos. 2021 de fraternidade, 2021 de solidariedade, 2021 com Jesus do nosso lado, do nosso coração, com uma gratidão imensa ao nosso Mestre, aos benfeitores, os espíritos, nós sabemos, todos eles junto de nós, que estão na casa espírita na hora do passe, na hora da palestra, na hora da conversa, no trabalho. Se puderem, não vá ao centro espírita apenas para tomar passe. Se puderem, se ofereça fazer alguma coisa, modesto que seja, dá um pouco de você, especialmente aqueles nossos irmãos que se aposentaram com dignidade, têm um salário digno, têm um lar, têm uma família, têm uma aposentadoria que dá para viver dignamente. Retribua a vida, retribua Jesus, dê-se um pouco, não fique em casa lamentando problemas, não permita que a depressão que fique dentro de você. A nossa benfeitora Joana de Anjos nos recomenda, seja solidário. Aquele que é solidário jamais sentirá solidão. Não sendo solidários, nós não teremos solidão em nossa vida. E vamos deixar a marca da nossa vida onde passarmos, para que sejamos lembrados como mãos da misericórdia, como aquele formador de pegadas que segue as pegadas de Jesus na construção do reino dos céus, nos corações de todos os nossos irmãos brasileiros, espíritas ou não. Muita paz. É muito bom estarmos aqui reunidos na casa de Paulo, o grande Paulo de Tarso, que nos recomendava tanto o amor. Fora da caridade, não há salvação, dizia Kardec. E os espíritos amigos, todos eles fizeram uma revolução, a começar do próprio Paulo. Na hora que encontrou com o Cristo de Deus em Damasco, olhando aquela criatura singular, não teve dúvida, ajoelhou-se. Que queres que eu faça, Senhor? Assim, Deus nos abençoe, nos encoraje, nos ajuda a prosperar. Esse ano é riqueza. 21 é o nosso momento de enriquecer, de valores, de grandeza, de moralidade, de profunda doação e de amor a todas as pessoas com quem convivemos, com quem convivermos, com quem nos encontramos. Deus nos abençoe um ano rico de paz, de saúde física, de saúde espiritual. Deus nos abençoe. Como é gostoso ouvir o senhor falando, gratidão imensa. A gente chega nesse final de ano bastante cansados, né? Mas com essa sensação boa de dever cumprido, de que ainda temos muito a fazer, não é, seu João? Falou tantas coisas interessantes para nós refletirmos. A gente, às vezes, começa vendo a pessoa lá no início da vida sem conseguir auxiliar, porque está estudando, porque vai fazer um vestibular, depois porque está fazendo faculdade, depois porque está procurando emprego, aí ela arruma um emprego, e ela se dedica, os filhos vêm, cuidando dos filhos, e uma hora se aposentam e às vezes até estão cansados demais para trabalhar, né, seu João?
Tão importante esse convite que o senhor deixa aqui para os nossos irmãos. Vamos trabalhar, né? Vamos retribuir a vida o que a vida tem nos dado. Que coisa deliciosa de se ouvir no finalzinho do ano, gente, que é a hora das promessas, né? A hora da gente pensar. Todo mundo faz aquele monte de promessa no final do ano. E o senhor disse aqui coisas que não estão tão longe assim da gente conseguir fazer. Né? Isso, então, exatamente o que o Exato. Paulo de Tarso deseja a todos. Que cada um em seu coração pense um pouquinho nessas palavras, pense um pouquinho nessas histórias, sintam o que cada história tem a ver com você. Nós todos fomos tocados certamente por todas elas. Mas o que eu posso mudar na minha vida para não me tornar essa pessoa que eu não quero ser? Eu não quero, no final de 2021, olhar para trás e ver que eu não fiz nada. Eu quero, no final de 2021, olhar e ver que valeu muito a pena. Nós estamos vencendo uma batalha e a grande batalha, ela está dentro de nós mesmos. A gente fica preocupado com o Covid, a gente fica preocupado com as guerras, com os cataclismos, né? As coisas todas aí, o trânsito. E, no fundo, nosso grande inimigo está dentro de nós mesmos. Gratidão imensa, João. Nós vamos desejar um feliz ano novo para todos. E eu vou pedir, então, para que o seu João termine esse brinde que estamos fazendo hoje, fazendo a oração de encerramento de mais esse Muito dia de prazer. live no Paulo de Tarso. E vamos convidar a todos para lembrar Paulo de Tarso. Já que estamos na casa de Paulo de Tarso, grande trabalhador. Se nós somos cristãos, devemos muito a esse homem em comum, que era o doutor da lei, um homem que tinha todas as razões para seu próprio orgulho e tinha a vaidade, era o fariseu, era uma das figuras extraordinárias da raça e era o substituto de um grande trabalhador lá do templo entre os fariseus. E ele, na hora que encontrou Jesus, foi tocado por uma mulher, olha que coisa linda, Abigail, que foi lhe tocando o coração, orando, lembrando dele de Abigail. Dizia a ele, eu quero ser o coração dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, para que as suas atitudes sejam de fraternidade. Com esse espírito, com essa lembrança, é que nós olhamos para Abigail, a mulher que tocou o apóstolo da gentilidade, o grande trabalhador, certamente o maior de todos, no trabalho incansável. E pedir a ele, Paulo, você que um dia abrindo o coração olhou para os céus e perguntou a Jesus, por que, Senhor, que eu não consigo fazer plenamente o que quero e continuo fazendo aquilo que eu já não posso e não quero mais. Pedi a ele que a coragem que o conduziu a essa luta e conquista, junto de Jesus, que ele nos toque também os nossos corações em 2021, para que todos nós sejamos como ele, caminheiros da vida, iluminando as nossas pegadas com o suor do trabalho, fazendo com que o nosso olhar se acenda, como aconteceu com Ananias, na hora que tirou as escamas dos seus olhos, Paulo. Peça a Jesus, você que o amou tanto, Paulo, você que amou tanto esse homem comum chamado Jesus de Nazaré, ajude-nos, dá-nos coragem. Você que dizia que chegou a hora em que as pernas já não atendiam, os joelhos desconjuntados, as carnes trêmulas, a velhice tomando conta do corpo, sem condições, mas com coragem, a ponto de pedir ao homem que lhe cortava a cabeça, cumpra o seu dever. Na hora em que o soldado não teve coragem, você o encorajou. Cumpre o seu dever, que eu já cumpri o meu. Oxalá, grande Paulo de Tarso, amigo de Jesus, amigo de Abigail, peça a Jesus que nós tenhamos também essa coragem de dizer ao Senhor, o que queres que eu faça? De dizer a Abigail que nós vamos trabalhar para que ela não se envergonhe dos nossos limites e para que nós cheguemos ao ano 2021, ao seu final, com a consciência de olhar para trás e ver que a nossa caminhada foi de luz, de frutos
de beleza, de conquistas e de muita paz. Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Jesus, o grande Paulo de Tarso, que é amigo de Jesus, nos estenda a mão. E com ele, confiantes, prossigamos. Muita paz com todos. Muita paz. Graças a Deus que assim seja. Muita paz ao Senhor, a Dona Carmen, a toda a família. A nossa gratidão por nos atender nesse final do ano, que a gente sabe que é sempre bem corrido, final de ano. E o Senhor sabe que o Senhor está no nosso coração. Sou suspeita, porque admiro o Senhor desde pequena, mas aqui na casa o Senhor já tem também muitos admiradores e que ficaram radiantes em saber que terminaríamos o ano assim, com esse brinde de luz. Muita paz para todos, a nossa gratidão por abrirem suas portas, as portas dos corações, os sorrisos e unir em prece com cada um de nós nesse dia tão especial do ano. Glória a todas as pessoas, muita paz, muita luz, um ano de 2021 cheio de bênçãos a todos. Um beijo grande, fiquem com Deus. Obrigado, foi um prazer. Um abraço, Deus João, abençoe a obrigado. todos. Graças a Deus. Ele é o Pai de todos nós, que o chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino